Fala, galerinha. Dia de clássico, ó, dali Timbu, mas eu não esqueci de vocês não, eu tô aqui pra gravar esse videozinho que eu tinha prometido, tá bom? A prova de vocês vai ser sobre teoria da história e pré-história. Na parte de teoria da história, o que é que vocês precisam se lembrar? Do conceito de história. A gente sabe que a história, ela existe principalmente com o objetivo de entender o presente. A história, ela não é somente o estudo do passado. O historiador, ele investiga o passado porque ele tem dúvidas no seu presente, tá bom? A história também, ela pode ajudar você a tentar melhorar o seu futuro. Então, o que é que vai ser basicamente a história? A história vai ser o estudo do passado para entender o presente e melhorar o futuro. Mas lembrem-se que esses exemplos que vão ser dados do passado não necessariamente precisam ser seguidos no futuro. Lembra daquela história? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Acontece isso o tempo todo. Lembrem-se que eu também falei para vocês que a história ela não ensina nada. A história ela dá exemplos. E exemplos é o que não falta por aí. Na questão do ofício do historiador, você vai se lembrar que o trabalho do historiador é investigar, é buscar fontes e buscar essas fontes para provar a sua teoria. Então, as provas que o historiador usa para provar aquilo que ele está dizendo vai ser chamada de fontes históricas. As fontes históricas, galera, elas podem ser de 4 tipos. Elas podem ser orais, quando são apenas relatos. Lembrem-se que os relatos orais, eles têm que ser... Você tem que tomar um certo cuidado com ele. Por quê? Porque os relatos orais eles podem ser modificados com o tempo. Lembra daquela história que é bem pequenininha, você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e daqui a pouco se transforma numa história bem grande, né não? O tipo de fonte histórica também pode ser escrito. Escrito, quando vai ser algum relato, escrito. Pode ser um tipo de fonte histórica também visual, quando vai ser uma imagem e pode ser uma fonte cultural material. O que é uma fonte cultural material? Vai ser aquela que vai servir para diferenciar uma cultura da outra. Lembra que eu falei para vocês que quando você pensa no Egito, você pensa nas pirâmides. As pirâmides vão ser exatamente aquilo que vai fazer com que a cultura egípcia se diferencie das outras culturas. Toda cultura vai ter o seu fator diferenciador e essa vai ser a fonte cultural material. Lembra também que existe a história e a historiografia. O que é a história basicamente? A história é o que acontece. A historiografia vai ser o estudo daquilo que acontece. Você vai ver o que aconteceu e vai ter uma interpretação daquilo que aconteceu. Então, assim, a grosso modo, a história é o fato e a historiografia vai ser a opinião, tá bom? A gente viu em sala de aula algumas correntes historiográficas. Quais foram essas correntes historiográficas? Lembrar do positivismo, que só aceita como fonte histórica documentos oficiais. Como assim, Emílio, um documento oficial? Lembra, uma certidão de nascimento vai ser a prova que você nasceu, tá bom? Para os positivistas, precisa haver um documento oficial fornecido pelo governo provando que você nasceu. Eu posso estar olhando para você, eu posso estar vendo você, mas se você não tiver uma certidão de nascimento, para um positivista você não nasceu, tá bom? Então isso vai ser o positivismo, só vai aceitar como fonte histórica documentos oficiais. A gente vai lembrar do marxismo também. O marxismo vai falar dos meios de produção e vai estudar esses meios de produção, dizendo que existe uma classe de explorados e uma classe de exploradores, tá bom? Por causa disso, o marxismo vai avaliar uma luta de classes. Além disso, o marxismo ele vai avaliar os fatos históricos através da economia. Além disso, você pode se lembrar também da nova história. O que é que vai ser a nova história? A nova história vai avaliar a história através da cultura, tá bom? A nova história, ela se preocupa com o que você veste, com o que você come, com o que você fala, como você fala, tá bom? Aí, por último, a última escola historiográfica que a gente viu em sala de aula foi a escola dos análises. A escola dos análises, ela tenta abordar a história através de uma forma interdisciplinar. Não importa apenas eu estudar o histórico do acontecimento. Eu preciso usar todas as ciências humanas para ter uma melhor compreensão daquilo que aconteceu, tá bom? Então, as correntes historiográficas podem ser o positivismo, o marxismo, a nova história e a escola dos análises. Não se esquecer disso, tá bom? Na parte de pré-história, o que é que vocês podem se lembrar? A primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que sempre foi vontade do ser humano descobrir as suas origens. E existem 2 explicações que a gente trabalha para as origens do homem. Existe a explicação criacionista. O que é a explicação criacionista? Vai ser aquela explicação onde você vai usar a religião para dizer como o homem surgiu.
qualquer explicação que use a religião para explicar o surgimento do homem vai ser uma explicação criacionista. No nosso caso, a partir de um pensamento cristão, a gente vai ver que quem criou o homem foi Deus e essa história vai estar escrita na Bíblia. Além disso, a gente vai ter também o evolucionismo. No evolucionismo, a gente vai se basear numa teoria chamada a evolução das espécies, de um inglês chamado Charles Darwin, e ele vai dizer que as espécies que melhor conseguem se adaptar ao planeta Terra conseguem sobreviver, e aquelas que não conseguem se adaptar entram em extinção. Qual é a diferença do criacionismo para o evolucionismo? O criacionismo é um dogma, pessoal. No dogma, aquela história ela vai ser contada do mesmo jeito e ela não muda mesmo que ela seja contestada. Já o evolucionismo vai ser uma teoria. O que é uma teoria? Uma teoria precisa ser provada, e se no futuro existir uma prova de que aquilo está errado, essa teoria vai ser modificada. Na parte de pré-história, você precisa se lembrar também que as fontes para o estudo da pré-história basicamente são os fósseis. O que são fósseis? Fósseis são qualquer tipo de resto de ser vivo. Se você pegar um pedaço de pele, se você pegar um fio de cabelo, se você pegar uma ossada, isso vai ser um fóssil. Então fóssil vai ser qualquer tipo de resto de ser vivo. Se você pegar uma cerâmica, já não vai ser mais um fóssil. Se você pegar um pedaço de roupa, já não é mais um fóssil, tá bom? E aí a gente vai ter duas ciências que vão auxiliar os historiadores no estudo da pré-história. A gente vai ter a paleontologia. A paleontologia, ela vai estudar os fósseis, basicamente, ou seja, aqueles restos de ser vivo vão ser estudados pela paleontologia, tá bom? E vai existir a arqueologia. A arqueologia, ela vai estudar os objetos deixados pelo homem ao longo do tempo. Aquele exemplo que eu dei agorinha da cerâmica, se essa cerâmica foi encontrada, ela vai ser estudada pela arqueologia. Na questão da evolução do homem, partindo da teoria da evolução, a gente vai ver que a gente vai ter primeiro o Australopithecus, que vai ser um hominídeo, que vai ser um ser que ainda nem é considerado um ser humano. Lembra lá que a gente falou na evolução. Em sala de aula a gente viu que esse Australopithecus, gente, ele tem uma pele cheia de pelo. Por quê? Porque esse pelo vai auxiliar esse cara a sobreviver no frio. Depois a gente vai ter o Homo habilis, o Homo erectus. Aí lembra do Homo erectus, que foi o cara que descobriu o fogo, tá certo? O fogo, ele vai mudar a existência do ser humano no planeta Terra. Por quê? Porque o fogo, ele vai ser que tipo de diferencial? Ele vai afugentar os animais maiores. O fogo vai fazer com que você cozinhe seus alimentos, ou seja, você vai conseguir matar as bactérias que tinha na carne, tá? O fogo vai fazer com que você não morra de frio. Então o fogo vai fazer com que o ser humano consiga viver mais, tá certo? Depois do Homo erectus, a gente vai ter o homem de Neandertal, o homem das cavernas, tá? Esse homem de Neandertal, o homem das cavernas, ele precisava se comunicar. Ele percebeu que precisava se comunicar. E como ele morava em cavernas, ele começou a fazer desenhos nessas cavernas. Vai ser esses desenhos que vão ser chamados no futuro de pinturas rupestres. O que eram as pinturas rupestres? Eram formas de comunicação que os seres humanos pré-históricos tinham para poder entrar em contato com os seus próximos. Lembra que eles não falavam, eles emitiam sons. Então eles faziam desenho nas paredes para as pessoas entenderem aquilo que eles estavam tentando falar, tá certo? Depois do homem de Neandertal, a gente vai ter o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. O Homo sapiens sapiens é o homem que sabe, que vai ser exatamente aquele cara que vai ter consciência da sua capacidade de modificar a natureza. A pré-história, gente, ela vai ser dividida em dois grandes períodos. A gente vai ter o Paleolítico e a gente vai ter o Neolítico. No Paleolítico, os seres humanos, eles caçavam e eram coletores. No Paleolítico, quando o ser humano ele precisava comer um pedaço de carne, ele ia lá e caçava o animal. Quando o ser humano ele queria comer um vegetal, ele colhia na natureza. Vai ser exatamente por causa disso que a gente vai dizer que no período paleolítico os seres humanos eles não produziam seu próprio alimento e eles precisavam sair de um lugar para outro atrás de comida. Vai ser por causa disso também que a gente vai dizer que os seres humanos na época eram nômades. O que é um nômade? Vai ser aquele cara que não vai ter moradia fixa. Só que um belo dia, um cara percebeu o seguinte: peraí, no lugar de caçar o animal, por que eu simplesmente não faço um cercadinho aqui e coloco esses animais? Então esse cara se transformou num criador de animais. Porque no lugar de colher,
eu não planto esse vegetal aqui perto de mim. E aí esse cidadão passou a ser um agricultor. E aí a gente vai sair do período paleolítico para o período neolítico. No período neolítico, os seres humanos eles vão passar a ser agricultores e criadores de animais. Como eles são agricultores e criadores de animais, eles vão estar perto daquela sua produção. Então, por causa disso, eles vão passar a ter uma moradia fixa, beleza? Então, paleolítico, os seres humanos, eles eram caçadores, coletores e nômades. No Neolítico, os seres humanos, eles eram agricultores, criadores de animais e eles passaram a ser sedentários, que vai ser exatamente aquele cara que vai ter moradia fixa, tá bom? É exatamente isso que você precisa se lembrar para fazer a prova de vocês. Lembra lá de mim e faz a prova na boa, tá bom? Valeu, abraço!